A Aliança Municipal Espírita de Cataguases existe para unir e fortalecer o movimento espírita da cidade, sempre seguindo os ideais de união e cooperação. O objetivo é reunir todos os centros, grupos e instituições espíritas da região, garantindo que cada um continue com sua autonomia. A Aliança está aqui para apoiar quem quiser fundar novos grupos e incentivar as iniciativas das casas espíritas, seja no estudo, na divulgação ou na prática da doutrina, sempre que for solicitada. Além disso, o trabalho para divulgar o espiritismo de várias formas e representar instituições em conselhos regionais e estaduais. Também promove a troca de experiências entre os grupos e se preocupa em ajudar no desenvolvimento dos dirigentes e trabalhadores das casas espíritas, oferecendo cursos, palestras e outras atividades. A Aliança forma ainda pessoas para apoiar as instituições em suas atividades, como estudos e a integração da juventude nas atividades espíritas. E é importante lembrar, a Aliança respeita a independência de cada instituição e não interfere na administração de nenhuma delas, nem assume as funções que são próprias dos centros espíritas. Silvia, agora é com você. Quem vai fazer? Boa noite, queridos irmãos. Vamos, então, fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo querido, Maria de Nazaré, Mãe de toda a humanidade, e agradecer por mais este momento de estarmos juntos para aprender um pouquinho mais da mensagem do Mestre, dos esclarecimentos dessa doutrina. Senhor Jesus, que as suas bênçãos desçam sobre todos nós neste momento. Pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos. Nessa oportunidade também, Senhor Jesus, nós rogamos por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas creches, asilos, orfanatos, nas clínicas, em todos os presídios e penitenciários, levando, Senhor, a cada irmão a paz, a consolação, a fé e a esperança. Agradecemos também a espiritualidade amiga, aqueles irmãos, espíritos de luz, que são coordenadores do movimento espírita de Cataguases, que estejam sempre a nos envolver, a nos iluminar e orientar nessa caminhada do bem. Assim, Senhor Jesus, mais uma vez agradecidos. Em teu nome, em nome de Deus, em nome de Maria Santíssima e dos Espíritos amigos, nós damos por iniciado o painel desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Vou falar e chamar. Ok. Boa noite a todos. Sempre uma alegria muito grande retornar a essa casa de paz, de luz e de amor, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade, pela saúde e pela vida de todos nós, agradecendo a AME pelo convite, agradecendo o Paz Luz pela recepção e a todos vocês que vieram prestigiar essa noite. O tema que nos foi proposto para a noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo e os desafios da saúde mental, é que nós iremos refletir juntos. Daqui a pouquinho eu chamo os nossos palestrantes da noite aqui, farei a mediação. Mas antes de entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando a Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, no item 7, vai estar nos dizendo que não são mais as entranhas do mundo que se agitam, mas as da humanidade, nos trazendo a reflexão que essa humanidade agitada seria esse adoecimento mental que nós estamos tendo agora, esses transtornos mentais,
que o nosso espírito está nos cobrando a mudança moral. Nesse próprio capítulo 18, vai dizer que os homens já chegaram no limite da sua inteligência física. Fomos à Lua, fomos a Marte, temos tanta tecnologia, mas falta-nos ainda o amor fraterno. Essa moralidade é que a gente busca no centro espírita, com o cristianismo, com o espiritismo. Retornando então ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, vai estar nos chamando à reflexão, nos mostrando que estamos sim num planeta de provas, de expiações, mas que devemos passar com paciência, com serenidade, com autoconhecimento, aprendizado, para que possamos sair daqui vitoriosos. Então, como nesse planeta com tanta dificuldade, com tanto adoecimento mental, nós vamos conseguir isso? É sobre isso que vamos refletir hoje. E aí eu convido o nosso irmão Fernando Batista, nossa irmã Terezinha e Sandra, para que possamos juntos fazer essa reflexão. Sem mais delongas, vamos às perguntas. Já está aqui do meu lado, né? Terezinha. Como o Espiritismo enxerga a mente e o espírito, Terezinha? Bem, boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos acompanhando de casa, aos amigos aqui que estão trabalhando conosco essa noite. Que Jesus possa nos iluminar nas reflexões dessa noite. Bem, para responder essa pergunta, eu gostaria de recorrer à questão número 23 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que é o espírito. E nós temos como resposta o princípio inteligente do universo. A partir dessa resposta, então, que o espírito é o princípio inteligente do universo, Kardec vai fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: espírito é sinônimo de inteligência? E a resposta é que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, por vezes, se confunde no princípio comum. De sorte que, para vós, são as mesmas coisas. A gente precisa se ater a esse para vós. Para vós são a mesma coisa. Quer dizer o quê? Que para eles não. Então, aí a gente pode parar para refletir que nós ainda não temos evolução suficiente para entendermos o que é o espírito. Falta-nos elemento de comparação, falta-nos sentido. Tanto é que na questão 88, Kardec vai perguntar se o espírito tem uma forma determinada, limitada. E, novamente, nós temos a resposta: para nós sim, para vós não. Ou seja, o espírito tem uma forma limitada para o espírito, para nós não. Aí eles completam. O espírito completa: se quiserdes, o espírito é uma chama, um clarão, uma centelha. Então, por aí, já ficou bem claro para a gente que a gente precisa aguardar o tempo, né? A nossa evolução, para nós podermos, então, entender o que realmente é o espírito. E a mente? O que vem ser a mente? A mente, nós temos várias citações, principalmente nas obras de Chico Xavier. André Luiz vai trazer para nós que a mente é um núcleo de forças inteligentes que é envolvido por um sutil envoltório, no qual ele denomina campo mental. E através desse campo mental, nós emitimos ondas mentais que irão determinar o nosso estado evolutivo. E através dessas ondas mentais, nós iremos, então, atraindo pessoas que pensam e que sentem como nós. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vem trazer algumas reflexões bem interessantes para nós. No primeiro capítulo, ele compara a mente ao espelho da vida em toda parte. O espelho, nós sabemos, ele reflete. Só que para que o espelho reflita adequadamente, ele precisa ter dois elementos fundamentais. O primeiro é que ele seja plano e esteja no ângulo adequado para que possa refletir a luz
na mesma direção que chega até ele. A esse elemento ele compara a nossa inteligência. Então, para que a nossa inteligência possa refletir a luz divina que chega até nós, ele precisa estar no ângulo correto. O outro elemento é a face do espelho. Para que o espelho reflita adequadamente, a sua face precisa estar limpa e sem defeitos. A esse elemento, ele vai comparar o nosso coração. Então, para que o nosso coração seja capaz de refletir a luz divina adequadamente, nós precisamos ter o coração limpo, com amor, com caridade. E quando tivermos com o coração com mágoas, rancor, ódio, ciúmes, inveja, nós não conseguiremos refletir adequadamente a luz que chega até nós. E no capítulo seguinte, ele vem trazer para nós uma comparação bem interessante que nos ajuda a entender como se dá esse mecanismo. Ele vai comparar a mente a um grande escritório. E esse escritório tem vários departamentos. Cada departamento tem a sua especialização e é coordenado por um gabinete. Ele vai trazer apenas 4 departamentos para nós, deixando bem claro que existem outros. Ele vai analisar o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Então, o departamento do desejo ele é responsável por todos os nossos desejos, tudo que a gente aspira, né, pela nossa força de ir em busca do que almejamos. Tem a ver com o externo. O departamento da inteligência tem a ver com os elementos que irão me ajudar a equacionar melhor as questões da minha vida para que eu possa melhor resolvê-las. Então, a inteligência vai me ajudar a evoluir moralmente e também intelectualmente. O departamento da imaginação vai ligar ao ideal divino, a nossa sensibilidade. Tudo que é divino, a nossa criação. E daí, então, nós poderemos criar, como criamos, muitas coisas, incluindo a arte. O departamento da memória, nós iremos arquivar todas as experiências que temos nessa reencarnação e que tivemos em reencarnações anteriores. E também o aprendizado que essas experiências gerou para nós. Pois bem, como ele diz, esses departamentos têm uma gerência, e ela é gerenciada pelo Gabinete da Vontade, que é a faculdade soberana do espírito. É a faculdade inteligente e vigilante. E como isso funciona? Vamos trazer aqui para a nossa reflexão o departamento do desejo. Eu tenho um desejo, a minha consciência já diz que aquele desejo não vai contribuir para a minha elevação moral. Eu tenho 2 opções. A primeira é negar a gerência da vontade e dar vazão a esse desejo. Quando eu faço isso, eu me torno escravo do meu desejo. Ao contrário do que a gente pensa. A gente pensa às vezes assim, eu sou dona do meu nariz, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Engano. Nós só somos realmente livres quando nós somos capazes de escolher o que é melhor ou não para nós. E o desejo, sem a governança da vontade, torna-se escravidão. E se eu deixar que esse gabinete da vontade venha gerenciar o meu desejo? Eu vou olhar para o desejo e dizer, não, esse desejo não dá de acordo com o objetivo que eu quero chegar. Então, eu vou redirecionar esse desejo para algo que irá ajudar na minha evolução moral. Nós sabemos que eu posso alimentar o desejo tanto do vício quanto o desejo da virtude. E a inteligência acontece a mesma coisa. Se eu nego a gerência da vontade, que é essa inteligência esclarecida e vigilante, facilmente eu vou me deixar levar pelo crime, pela corrupção, que temos visto muito nos nossos momentos, pela criminalidade que irá me comprometer, às vezes séculos,
né, em dor, em reparação, eu irei usar a minha inteligência apenas a meu favor para subjugar o meu irmão. Mas se eu permito a gerência da vontade, eu transformo então a minha inteligência para algo que irá favorecer a toda a humanidade, não apenas a mim. E aí sim, eu estarei de acordo com a lei divina. O mesmo acontece com a imaginação. Se eu nego a gerência da vontade, eu vou criar, por exemplo, artes esdrúxulas. Posso criar músicas que alimentam o preconceito, que desvalorizam a mulher. Posso criar filmes que incentivam a violência, a vingança pelas próprias mãos. E aí eu estarei jogando mais lama naquilo que deveria ser limpo. Mas se eu permito que a vontade gerencie a minha imaginação, eu vou então criar a arte que eleva. Posso criar, por exemplo, um painel como esse. Esse painel foi criado por pessoas que permitiram que o gabinete da vontade gerenciasse a sua imaginação e usou para algo que irá elevar o espírito e auxiliar aos irmãos. E o mesmo acontece com a memória. Se eu nego a gerência da vontade, eu vou trazer à minha memória somente coisas ruins. Às vezes, vou trazer erros que cometi no passado que me geram culpa. E aí eu paraliso na culpa. Eu não dou o próximo passo da reparação. Ou eu posso trazer, por exemplo, algo de ruim que alguém me fez, começar a realimentar aquilo, reviver aquilo mentalmente, alimentando mágoa, rancor, ódio e podendo levar até mesmo a vingança, me comprometendo novamente diante da lei divina. Mas se eu permito que o departamento da vontade gerencie a minha memória, eu posso sim trazer algo de negativo que me aconteceu, mas eu irei trazer junto o aprendizado, para que eu possa usar esse aprendizado nas novas questões que a vida vem trazer para mim. E aí a minha memória irá contribuir para o meu crescimento, para o meu melhoramento espiritual. Então, que possamos prestar atenção que tipo de ondas mentais estamos emitindo, porque estaremos atraindo para nós espíritos e pessoas que pensam e sentem da mesma forma. Daí lembrarmos o que Jesus veio nos esclarecer: orai e vigiai. Que assim nós possamos, então, termos mais consciência e trazermos para a nossa vida a gerência dessa força soberana, dessa inteligência vigilante que é a vontade. Muito bem, Terezinha. Trazendo um pouquinho para a parte científica, né? A ciência achou que o cérebro seria o grande, o que movimentava tudo. E agora ela está tendo que aprender através de algumas experiências de EQM. Ontem vimos aqui também exemplos, né, livros científicos da UFJF, que já tem espiritualidade como matéria. O UFRJ também já tem espiritualidade como matéria da medicina, que em casos de EQM, experiência de quase morte, a pessoa sai do próprio corpo e ela narra tudo o que está acontecendo. Se o cérebro está paralisado, como ela viu aquilo tudo? Então, a ciência começa a entender que existe sim a mente, que é a parte inteligente e que movimenta o cérebro para que movimente o corpo. Muito bem explanado. Agora vamos ao Fernando. Quais são as causas espirituais que podem afetar a saúde mental, Fernando? Boa noite a todos. Eu cheguei numa conclusão, né, fazendo esse estudo, mas de forma pormenorizada, que essa pergunta, né, quais são as causas espirituais que podem afetar a saúde mental, se assenta em 4 eventos que estão entrelaçados entre si. Primeiro, a reencarnação em si mesma. Depois, a expiação. Depois, a provação. E não menos entrelaçado nelas, a obsessão.
Não há, a gente já sabe disso, gente, não há efeito sem causa. Se alguma coisa está acontecendo, é porque houve alguma causa que, né, desencadeou aqueles efeitos. Então, se a criatura humana está passando, né, por vias dolorosas, é porque houve uma causa. Se pesquisada essa causa nesta existência, e a criatura humana não detectar que nesta existência não estão os motivos pelos quais a estão levando a sofrer, sábio será verificar um passado longínquo, porque a gente sabe que Deus é justo, e na doutrina espírita a gente sabe que nós não estamos somente no que nós estamos agora. No momento, eu estou Fernando, mas eu não sou o Fernando. Eu sou uma multiplicidade de existências que eu já tive numa única vida. Eu tenho uma vida só, mas várias existências, né? Então, gente, comentando sobre elas, a reencarnação, ela é exatamente para a gente poder aparar as arestas de escolhas feitas equivocadamente, né? De atos maliciosos que prejudicaram a mim ou a outrem, ou os dois entes ao mesmo tempo, né? E que aí vão me propiciar na reencarnação a expiação. O que é expiação? É o purgar, gente, né? É a lei de talião de Deus. A gente fala que a lei de talião de Moisés era uma lei muito, muito severa, né? Se dente por dente, olho por olho, essa era a lei de talião de Moisés. Mas há uma lei de talião de Deus, muito mais sábia, né? Que é a lei do karma, ou a lei do fluxo e refluxo, lei de causa e efeito, como quiserem dar o nome. Essa lei, gente, é natural. Quando a gente fala de lei natural, a gente está falando de lei divina. Não tem como escapar. Se nós fizemos algo em vidas passadas, ou mesmo nesta existência, por menor que ela seja, não tenham dúvida, nós seremos responsáveis pelo que nós fazemos. Se fizemos em outras reencarnações, né, nós teremos que vir expiando aquilo que nós causamos de ruim a nós mesmos e a outros. Se foi nessa existência, se tiver tempo para pagar nessa existência ainda, nós vamos começar a adiantar o serviço que nós teríamos em outras reencarnações, né? Então, a expiação nos dá essa condição, né, essa santa condição de nos redimirmos perante aqueles atos equivocados que nós fizemos. E vem nos esclarecer que aquilo que a gente chama de dor, gente, porque a expiação vai nos causar dor, porque nós causamos dor no passado, e a expiação vai nos causar dor, né? E o que a gente chama de dor, nada mais será do que um processo educativo de revolução, né? Então, se a gente, por exemplo, né, matamos muitos, fomos assassino, não é que nós voltaremos assassino, porque Deus não faz ninguém assassino, mas nós, né, não necessariamente que nós vamos ter que ser mortos, assassinados, né? Mas nós vamos nascer em um meio e nós vamos buscar um gênero de vida que vai nos propiciar muito entrar por essas veredas, né? Eu posso nascer, por exemplo, num gueto vulnerável de sociabilidade, numa favela, onde o meio vai me impactar avassaladoramente, né? Se eu nasço num campo de alta periculosidade, de tráfico, de milícias, eu
uma visão difusa e entenda muito bem o que está acontecendo conosco. Se eu estou sofrendo, há uma causa. Não é Deus que me impingiu esse sofrimento. O obsessor vai levantar o ego desse trabalhador. Se é um médium, ele vai achar que só ele dá comunicação benéfica, né, produtiva. Se é um orador, ele vai achar o orador, né? Se é um presidente de uma casa espírita, ele vai começar a fazer coisas que não é da doutrina espírita, vai começar a colocar ovos no ninho que não é o ninho da doutrina espírita. Então, nós temos que ficar muito atentos com elogios, né? Os elogios não são de todo dispensáveis. É bom a gente receber um elogio, mas a gente tem que perceber como nós, né, lidamos com os elogios, para que não nos fascinemos, para que não nos deslumbremos. O perigo está no deslumbrar-se, né? E o último grau de obsessão, que leva a várias danificações na saúde mental, né, é a que no imaginário popular chama-se de possessão.
A gente sabe que possessão é impossível de se ter, porque um espírito não pode tomar o corpo do outro espírito. Isso é lei da física, né? Não cabem dois corpos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então, o corpo só tem um espírito. Eu sou dono do meu espírito, que está aqui, não tem que vir outro espírito tomar o meu corpo, não. Então, a possessão não é um termo muito usado pelo Espiritismo. O Espiritismo prefere usar subjugação. O obsessor subjuga o obsediado. E como isso se dá? De perespírito para perespírito. O perespírito do obsessor imanta-se no perespírito do obsidiado a ponto de praticar o que a gente chama de vampirismo. Ele vai sugar todas as atividades, todas as atitudes e todas as vontades daquela criatura, a ponto daquela criatura não responder mais por ela, fazer coisas que ela não queria. Por exemplo, em plena praça pública, cheio de gente, fazer um ato libidinoso, que afete a moral e os bons costumes. Ele está sabendo que ele está fazendo aquilo e está ficando deprimido, ele está ficando horrorosamente envergonhado, mas há uma força maior do que a vontade dele que está mandando ele fazer. Das aflições e as causas anteriores das aflições. Você falou muito bem, né, de vidas passadas, que a gente traz muitas expiações, que é a prova sendo feita novamente, mas nesse capítulo vamos dizer que a maioria dos nossos problemas aqui na Terra são das causas atuais das aflições. A gente fica julgando, meu planejamento reencarnatório, eu vou querer ver de novo.
Será que eu combinei isso mesmo? Mas a maioria, gente, é daqui e da agora, do materialismo. A gente vem para o mundo, promete mundos e fundos no planejamento, chega aqui, esquece, né, gente? É muita vicissitude, é muita coisa boa que tem. Então é necessário refletir também sobre isso, sobre as causas atuais, sobre como estamos lidando, como estamos vivendo, né, para ter mais saúde física e mais saúde mental. Então, dando seguimento aqui agora, Sandra, como diferenciar problemas de saúde mental de influências espirituais, como a obsessão? Oi, gente, boa noite. Essa é uma pergunta bastante difícil, né? Porque a gente tem tantas questões de saúde mental hoje, né, que a gente está vendo esse aumento do adoecimento mental, infelizmente em todas as faixas etárias, né, desde as crianças até os idosos, que é um público que até algumas décadas a gente não via falar isso, né, criança com adoecimento mental ou idosos com esse desencantamento, né, esse nível de depressão. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que, como o Fernando falou, né, nós somos o resultado de várias experiências, né? A gente vem trazendo aí uma bagagem emocional de muitas vidas, né? E isso a gente traz conosco ainda, né, no nosso eu, a nossa personalidade, embora a gente tenha um esquecimento, né, do que aconteceu. Algumas pessoas afirmam que se lembram, né, mas de um modo geral a gente esquece. Esse acúmulo, digamos assim, de experiências, de sentimentos, isso está no nosso íntimo, né, de alguma forma, e isso vai se refletir em vários aspectos da nossa vida. Então, é uma estruturação difícil. Quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em mente, nós estamos falando de uma coisa bem complexa, que vai além da complexidade do cérebro, né, como você falou agora mesmo. A mente vai muito além do cérebro, e é ela que vai persistir, né, depois da nossa morte. Então, decifrar como esses sentimentos, essas experiências, elas se projetam, né, nos nossos diversos aspectos da nossa vida, não é uma coisa simples de fazer. E aí, como o Fernando falou, a gente tem a questão das obsessões, né, que muitas vezes permeiam aí, né, o nosso mundo. A gente tem visto também um aumento, assim, aparentemente, né, parece que há um aumento desses casos também de obsessão, desde a obsessão simples, como o Fernando falou, até as mais graves, mas, de um modo geral, a obsessão ela vem nos dizer dessa relação com o mundo espiritual, de um modo geral, né, a gente fala mais e ouve mais falar dessa obsessão entre esses aparentes dois mundos, né? Só que essa influência, que muitas vezes a gente está sujeito a ela, pode levar a um adoecimento físico, da mesma forma que as questões físicas podem abrir também espaço para esse intercâmbio e trazer essa obsessão, né? Então, principalmente nos casos mais graves, de adoecimento mental grave, isso é importante a gente lembrar, que nem todo adoecimento mental ele é um processo obsessivo. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de transtornos mentais comuns, quadros de ansiedade, de depressão, que não são quadros muito graves, e que não necessariamente porque uma pessoa está no momento, ela está numa ansiedade ou está numa depressão, que ela está sendo obsidiada, né? A gente também precisa lembrar disso, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Estou com problema de saúde mental, então estou sofrendo um processo obsessivo. Não necessariamente. Eu posso vir a desenvolver, né, abrir caminho para esse processo obsessivo. Mas, quando a gente já está num processo mais grave, o Fernando falou disso também, né, quando a gente pensa, por exemplo, numa subjugação, é difícil a gente imaginar isso sem um processo obsessivo. É difícil a gente imaginar que uma pessoa que está num quadro grave, né, que ela tem um quadro grave de saúde mental, a ponto de não conseguir mais ter uma crítica social sobre os seus próprios atos, a ponto dela não conseguir mais diferenciar o que é o corpo dela, de não saber mais quem ela é, muitas vezes, ou entrar num surto psicótico muito grave. É difícil a gente imaginar que não tem um processo obsessivo junto ali. Não quer dizer que seja um processo, né, que a pessoa vai ficar em crise 24 horas por dia. Né? Às vezes a pessoa consegue se recuperar, faz o tratamento e ela vive
durante um bom tempo sem uma crise, mas provavelmente, né, a gente não tem como asseverar, né, porque cada caso é um caso, mas provavelmente a gente está falando também de uma necessidade, né, de se pensar num processo obsessivo. E muitas vezes as próprias pessoas têm consciência disso, mesmo quando elas estão num caso mais grave, né, eu trabalho com saúde mental já há algum tempo, e algumas pessoas elas conseguem perceber que elas estão nesse quadro obsessivo, sabe? Mesmo não sendo pessoas espíritas, mesmo sendo de outra religião, elas descrevem, né? E aí você vai ver que ela vai fazer uma diferenciação entre aquela voz e o que seria uma voz típica da esquizofrenia. Então, ela vê um sujeito ali que faz ligações no cérebro dela. Algumas pessoas descrevem isso, né? Tem uma pessoa, fica sentada no meu quarto, ele liga a minha cabeça na cabeça dele, tem fios que ligam. E a gente não pode levar isso só para... isso tá vendo? Olha o sintoma da psicose, como é que está grave, né? A gente que estuda também as questões espirituais sabe que essa pessoa está falando de um processo obsessivo, né? E que ela sabe que, de alguma forma, tem alguma coisa além do físico acontecendo naquele adoecimento dela, embora ela não saiba dar o nome de obsessão, enfim, mas ela consegue perceber muitas vezes. E aí, a gente não pode esquecer também que existem causas atuais também desse adoecimento, né? Existem as causas passadas, mas existem também as causas atuais, e que o Evangelho vai falar, né, desde o início de qualquer adoecimento mental, que muitas vezes falta uma resignação para nós, né? Falta a calma necessária para saber que os problemas vão passar, que existe uma espiritualidade que cuida de nós, e que muitas vezes essa nossa visão materialista para o que nós estamos vivendo é que nos leva ao desespero, que nos leva à ideia de suicídio, que nos leva a esses processos, né, como o Fernando falou, então não vou sair mais de casa, e aí vem um quadro fóbico grave, porque a gente foca, né, muitas vezes esses casos são casos que estão focados nessa questão materialista, né, essa falta da esperança, a falta de conhecimento que vai passar, né, independente do que seja, aquele problema tem solução. Então, as questões materialistas, elas influenciam muito no adoecimento mental, e chega uma hora que, se esse quadro vai se agravando, a gente vai necessariamente, por exemplo, pensar, como é que a gente pensa um suicídio, né, sem uma obsessão? Tá certo que algumas coisas são respostas imediatas, né? O sujeito termina com a vida dele sem nunca ter aparentemente pensado, mas, de uma forma geral, uma pessoa que vai cultivando uma ideia suicida, por exemplo, né, ele está num processo obsessivo, né, que precisa de muita ajuda, que precisa de muita prece, precisa de muito apoio para sair dessa situação. Então, assim, não esquecendo da complexidade, mas eu diria que adoecimentos mentais que começam, né, que podem atingir a todos nós, né, eu estou ficando triste, amanhã eu estou triste de novo, então eu estou entrando num quadro de depressão, por exemplo. Depressão não é só tristeza, tá? Mas é um sintoma clássico, digamos assim. Eu, não necessariamente, eu estou num processo obsessivo, né, mas esse quadro está ficando muito grave, já estou perdendo a crítica sobre o meu próprio comportamento, eu já não consigo mais diferenciar, às vezes, né, a vida aqui desse mundo que está sendo apresentado para mim através de imagens, através de sons, de visões. Então, eu posso pensar em um quadro mais grave que provavelmente está associado num quadro obsessivo. Mas a gente tem que ter muito cuidado, assim, tanto nós da saúde quanto nós, né, do espiritismo, para a gente não fazer julgamentos e diagnósticos que a gente não, às vezes, não tem competência para fazer, e a partir daí já taxar o sujeito como obsidiado, né? É como dar um diagnóstico para alguém que, quando você cola o diagnóstico na testa da pessoa, né? Olha lá, a psicótica, né? O obsidiado, são os dois extremos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer isso, lembrando que são casos complexos, né, e que precisam, em primeiro lugar, de muito acolhimento, né, de muito carinho e de muito apoio para seguir, sendo uma obsessão ou não, mas qualquer quadro de saúde mental, o principal é o acolhimento, né, o acolhimento e ajudar essa pessoa a seguir no seu tratamento, sem dúvida.
Perfeito. Então, é muito difícil saber até que ponto é a obsessão, até que ponto é a doença, né, da saúde mental. Como você disse muito bem, só resumindo, né, a gente não tem como diagnosticar. Eu costumo brincar também, a gente faz atendimento fraterno, tá? Usa um pouco da parte psicológica, mas é atendimento fraterno, espiritual. Olha, nós não podemos, o Espiritismo não dá diagnósticos. A gente dá, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, e através da ciência, que é feita através de testes, experiências, vamos fazer essa experiência aqui, vamos ver se dá. E aí a gente vai achando, né, aquele resultado que a pessoa precisa. Então é muito necessário, novamente, Paulo César Fructuoso, na A Face Oculta da Medicina, fala que futuramente os médicos vão ser médiuns, vão ter essa facilidade dessa união, dessa saúde preventiva e integrativa, né, que facilitará muito os diagnósticos, entre aspas, né, da saúde mental. Voltando agora para Tereza. Desculpa, pode continuar. Vamos lá. Você me fez lembrar, assim, a gente não pode esquecer que o tratamento, né, ele é o tratamento espiritual e o tratamento material, digamos assim, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, mesmo que eu veja, né, eu estou na casa espírita, estou vendo, olha, a Sandra está obsidiada, vamos orar pela Sandra, vamos fazer, né, tudo que a gente pode, mas eu preciso também encaminhar a Sandra para tratamento, né? Eu não posso esquecer disso nunca, que eu preciso também desse apoio da ciência, assim como a gente está vendo hoje que a ciência está descobrindo que ela precisa, né, entender sobre as questões da espiritualidade. Perfeito. A nossa doutrina, graças a Deus, ela dá essa facilidade para nós, né? Ciência e religião tem que andar lado a lado, não vai excluir uma nem outra. Se Deus nos deu a possibilidade da medicina, que vem avançando com a ciência cada vez mais, tem que ser usado. Então, né, no nosso trabalho espiritual, quem frequenta aqui vai lembrar, eu sempre falo, gente, vocês estão fazendo um tratamento espiritual, não esqueçam a parte psicológica. Não deu certo com o psicólogo, psiquiatra, o remédio é necessário. O remédio vai curar o efeito, o outro vai curar a causa, e tudo junto vai corroborar para uma melhor saúde. Então tem que usar de todos os artifícios, não é só um. Porque a gente sabe também de muitos casos que são tentados tratar na medicina terrena e não alcançam resultado porque a própria mente está condicionada a não querer se curar. Ela já caiu num vitimismo que para ela é confortável e ela não quer, ela está tomando remédio, mas a mente dela está assim, não, é melhor ficar no coitadismo, não vamos nos curar. Então, essa saúde integrativa, unindo o corpo, a mente e o espírito, seria sempre o essencial para chegarmos às curas espirituais que a gente tanto precisa. Então, Terezinha, vamos lá. O que o Evangelho nos ensina sobre a superação de dores e sofrimentos herdados do passado? Bem, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em dor e sofrimento herdado do passado é que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós construímos o nosso destino. Então, hoje eu estou construindo o meu amanhã, assim como ontem eu construí o meu hoje. Nós estamos o tempo todo semeando e colhendo. Fernando falou aqui, né, a Sandra também, sobre as causas de reencarnações passadas, o que está acontecendo nessa vida, o Silvio também falou. E nós precisamos observar melhor que tipos de semente nós estamos selecionando para fazer a nossa plantação. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós teremos que colher. E quando a gente colhe os frutos amargos, a gente reclama, a gente diz que Deus não é justo, né? Que nós possamos sempre ter em mente que a responsabilidade é minha. Eu sou o único responsável por aquilo que me acontece. Eu sou o único responsável pela maneira com que eu vou agir com aquilo que me acontece. Porque a maneira como eu vou agir, eu tenho a opção de escolher. E muitas das vezes, nós não agimos, nós reagimos. E nós estamos regidos pela lei de causa e efeito, como o Fernando falou. Então, a dor, ela é o efeito.
Toda vez que eu tiver uma ação contrária à lei divina, a resposta vai ser a dor. Porque eu estarei me afastando de Deus. E quanto maior for a minha imperfeição, maior também será o meu sofrimento. Quanto menos imperfeições eu tiver, menos sofrimento eu terei. Então, nós podemos pegar um exemplo, porque o exemplo ajuda a gente a pensar. Vamos pegar um exemplo bem clássico. Vamos supor que em reencarnações passadas eu tenha tido muito poder e dinheiro. Fácil ou difícil se perder com essa, gente? A gente não tem saído muito bem quando bate o poder e o dinheiro, não, né? É aquela velha história, quer conhecer alguém? Dê a ele poder e dinheiro. E aí eu fiz mau uso do meu poder. Eu subjuguei as pessoas. Eu não tratei bem as pessoas, nem com o mínimo de respeito. Nem o mínimo de respeito eu tive com os meus subordinados. Afinal de contas, eu tinha dinheiro e poder. Se quisesse trabalhar para mim, trabalhava. Se não quisesse, um monte entrava na fila. Não era assim que acontecia? Aí eu desencarno. Eu levei meu poder e meu dinheiro? Não. E aí o que eu tenho? Eu tenho um grande sofrimento e um grande vazio. Porque todas as fichas minhas foram investidas no meu poder e no meu dinheiro. Eu confundir o ter com o ser. E isso me trará dor, porque nenhuma amizade sincera eu consegui criar. E após um tempo sofrendo, né, no plano espiritual, eu me arrependo e tomo consciência de que fiz mau uso do dinheiro e do poder. E peço uma nova chance. E Deus, na sua misericórdia, me dá essa oportunidade. E aí eu peço para vir em situação subalterna. Não quero mais ter poder. Eu vou vir para aprender a obedecer. E eu também não vou ter dinheiro. Eu estava acostumada ao excesso e agora eu vou vir na falta. Pois bem, como o Fernando lembrou aqui, a dor ela tem um propósito na nossa vida. A dor não é punição divina, Deus não nos pune. Deus não tem prazer de ver a gente sofrer, pelo contrário. Ele nos aguarda para a felicidade. E aí, eu reencarno e como a minha mente vai procurar a vida que eu pretendo, eu vou achar um chefe parecido comigo no passado, que não tem o mínimo de respeito com os seus funcionários. Que se precisar jogar a culpa de algo que deu errado em mim, ele joga sem a menor consciência, sem a menor culpa, né? Não se sente culpado. Pois bem, eu preciso aprender o que com isso? Preciso desenvolver a humildade, não é? A resignação. E a falta de dinheiro, que muitas das vezes vai fazer com que eu não tenha nem o necessário, irá me ajudar a entender o quanto é difícil lidar com a falta. O quanto é dolorido querer e não ter, precisar para ter o próprio alimento, às vezes para um filho, e não ter como dar. Aí, novamente, eu estarei sendo convidado a aprender a repartir. Vou precisar aprender a repartir. Mas eu posso muito bem negar a repartir e começar a ser mais egoísta ainda, até a ponto de me tornar avarenta. Essa vai depender de mim. Quando eu aprendo o que a dor quer me ensinar, ela vai embora. Ela cumpriu o seu objetivo, ela cumpriu o seu papel. Não tem mais por que ela permanecer. Só que para que eu aprenda e para que eu repare os meus erros do passado, eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer melhor. E como é que eu vou me conhecer melhor? E por que eu necessito de me conhecer? Aí nós vamos recorrer à velha questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para que o homem evolua e não se deixe arrastar pelo mal. E a resposta vem: conhece-te a ti mesmo. Aí, como é feito?
esse autoconhecimento, porque, afinal de contas, Kardec pediu um meio prático, não foi? Olha, me dá logo aí um meio prático e eficaz, mais eficaz. E Santo Agostinho vai falar que, ao final de todos os dias dele, ele passava o dia em revista para ver se havia magoado alguém, se alguém tinha ficado aborrecido com ele, se ele fez todo o bem que poderia ter feito. Nós ainda não estamos nesse patamar. Mas nós podemos fazer a parte que nos cabe. Eu preciso olhar para a situação que a vida está me trazendo e me questionar. Que tipo de sentimentos isso está me trazendo? O que eu posso fazer para resolver essa questão? E mais, o que eu estou fazendo para contribuir para que essa dor permaneça? Porque muitas das vezes nós agimos de forma insana. Inconsciente, é verdade. Mas muitas das vezes a gente continua fazendo as coisas da mesma maneira, do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. E isso não vai acontecer. A nossa vida só muda quando a gente muda. E para isso nós precisamos nos questionar. O que está por trás desse sentimento? Quando nós aprendemos com a doutrina espírita que o orgulho e o egoísmo são a maior chaga da humanidade, e nós vamos estudar a escala espírita, e aí a gente descobre que nós estamos na parte dos espíritos imperfeitos, né? Porque nós ainda temos orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes, avareza, tudo isso faz parte da nossa vida, o mal ainda predomina em nós. Aí eu falo assim, né, gente, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta, afinal de contas, né, no estágio evolutivo que eu estou, eu sou mesmo. Tá, e daí? O que você vai fazer com isso? Porque usar o discurso de que eu sou orgulhosa e egoísta, porque eu não quero assumir para mim mesma que eu não sou, que eu acredito não ser, na verdade, isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso saber onde, quando e com quem esse orgulho e egoísmo se manifesta. A partir do momento que eu consigo identificar aonde está o orgulho e o egoísmo na minha família, no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, aí sim eu sou capaz de fazer uma transformação. Eu vou identificar o ponto e vou, aos poucos, fazendo uma reforma íntima. Uma reforma sem martírio, sem julgamento, sem cobrança. Porque nós precisamos aceitar e entender o estágio evolutivo que nós estamos. Não para a gente cruzar o braço, mas para a gente entender a nossa condição humana. E com isso, a cada vez que eu identificar o meu orgulho, o meu egoísmo, eu vou trabalhando aos poucos essa reforma íntima para então desenvolver a minha moral. Mas nós precisamos tomar cuidado com a falsa reforma íntima, que muitas das vezes é o que nós fazemos. Porque nós entramos para a doutrina, estudamos, vemos o que a doutrina veio nos trazer de esclarecimento, e aí eu identifico que eu sou uma pessoa extremamente irritada e ignorante. O que eu faço, Silvio? Chego na casa espírita mansinha. Falo baixo. Se alguém me desagrada, eu fico quieta, não responde. Aí eu vi, tá vendo, Silvio, como é que eu mudei? E antes de me tornar espírita, nossa, como eu era ignorante. Como eu respondia, dava na cara das pessoas. Agora não, estou humilde, tá vendo? É real essa reforma? Não. Eu estou apenas satisfazendo o meu ego. Eu não consegui ver que eu sou tão vaidosa que eu estou preocupada apenas com a minha aparência. Aí eu vou retornar ao plano espiritual tanto orgulhosa e egoísta quanto cheguei. Agora, se eu sou sincera, se eu suporto a dor de me ver orgulhosa e egoísta, porque dói, quanto mais a gente se conhece, mais vai doer. E às vezes a gente tem a impressão que a gente está piorando. Eu teve uma vez, gente, cada dia eu estou pior. Aí eu pensei assim, não estou cada dia pior. Eu só estou descobrindo quem eu sou. E que bom que eu estou descobrindo quem eu sou. Porque só assim
eu conseguirei mudar. E muitas das vezes vem um desânimo. Ah, não quero continuar com esse negócio não aí não está muito legal não. E aí nós precisamos recorrer à oração. Nós precisamos lembrar que nós temos espíritos que estão torcendo por nós, que estão ali ao nosso lado, esperando que a gente se conecte a ele para que ele possa nos intuir. Intuir uma maneira de melhor resolver as nossas questões internas. De nos ajudar a ver, através das situações que a vida nos traz, o que nós precisamos mudar. E, gente, é só indo para dentro. É só mudando internamente que a gente muda o que acontece ao nosso redor. A partir do momento que eu mudo o meu pensamento e o meu sentimento, eu vou mudando as minhas ações. E aí, eu vou, então, criando, em torno da minha mente, da minha psicosfera, emanações fluídicas que irão repelir tudo aquilo que é contrário que eu desejo, que eu penso. E fica mais fácil, então, para eu me proteger dessas obsessões que foram faladas aqui. Fica mais fácil para eu cuidar da minha saúde mental, porque não existe saúde mental sem autoconhecimento. Isso dá trabalho. Isso é um processo longo que exige coragem. Exige coragem para que a gente reconheça para nós mesmos quem nós verdadeiramente somos. Então, que possamos olhar para dentro, nos questionar, sem pressa da resposta. Porque tem perguntas que eu tenho feito para mim há anos e ainda não consegui chegar na resposta. E tem vezes que eu acordo à noite com a resposta de perguntas que eu tenho feito há muito tempo. E ela vem com uma certa clareza. É por isso. Mas o problema é que desse ponto que eu descobri, existe um outro ponto por trás desse ponto, ao qual vai exigir novos questionamentos meus, novas investigações e novos esforços. Porque o autoconhecimento ele é contínuo, ele dá trabalho. Nós precisamos suar para ter a coragem e a firmeza e a fé em Deus, de que Deus, se Deus trouxe para nós uma dor, um sofrimento, é porque nós damos conta dele. Porque Jesus deixou bem claro, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Quando é demais, Deus tira. A prova disso é que muitas das vezes nós estamos em dor profunda e temos uma conversa com Deus, eu não estou aguentando mais. E aquele peso começa a ficar cada vez mais leve. E a dor vai se dissipando, ou surge em nosso íntimo uma energia tão grande, uma força tão grande, que nós não sabíamos que tínhamos. Porque no nosso íntimo tem muita coisa boa. Não é só coisas ruins, não. O autoconhecimento também mostra para a gente que nós somos seres em evolução e temos as nossas capacidades. Nós também temos luzes. E que sejamos também capazes de olhar os passos que já demos até aqui, para termos a certeza de que somos capazes. E com a ajuda de Deus, com a ajuda dos amigos espirituais e a nossa perseverança de continuar no caminho do Cristo, nós chegaremos um dia a nos autoconhecer para assim nos aproximarmos de Deus. Muito bom, Terezinha. A tal da reforma íntima, ela é extremamente importante, mas dói. Se olhar ao espelho, né, nu da própria alma e ver que a gente ainda tem muito a caminhar. Aí quando você vai ainda pegar Chico Xavier, que é o mais próximo a nós, viveu contemporâneo a nós, você já fala, meu Deus, eu não consigo 10%. Aí você vai a Jesus, então aí é mais complicado ainda, né? Então a nossa doutrina ela é maravilhosa, consoladora, mas elas nos chamam também essa autorresponsabilidade. Quando a gente faz os atendimentos fraternos e coloca, olha gente, a responsabilidade da cura é sua, é a autocura. E a pessoa, não, eu vim para que você me curasse. E fala, se o próprio Jesus falava, vá, a tua fé te curou, você está achando que eu sou maior que Jesus? Não tem como, a cura é sua.
através de mudança moral, né? Mas nunca culpa, gente. Quando a gente erra, né? A culpa, ela só atrapalha. É responsabilidade. Somos co-criadores com Deus da nossa própria existência e responsáveis pela nossa existência. Culpados não. Errei, conserta, faz de novo, vamos tentar. Dando seguimento aqui então, Fernando, como os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo podem ajudar na promoção da saúde mental? Essa é fácil, né, gente? Isso é fácil demais. O Silvinho está citando toda vez aqui o capítulo 5, né, do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e está grafado, está escrito lá assim, olha que maravilha. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei de Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. E aí a gente tem que procurar entender as causas espirituais da dor, das dores, ter serenidade, fé, perseverança e tudo mais que foi falado aqui. Eu só quis tocar nesse assunto, Silvinho, porque eu também tinha lido esse capítulo e gostei muito, né? Agora, passando para a pergunta, né? Como os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo podem ajudar na promoção da saúde mental, é básico, né, gente? Graças a Deus, nós conseguimos atravessar aquela porta estreita ali. Aquela porta ali é uma das portas estreitas que Jesus falava. Porque atravessar aquela porta ali e estar aqui não é fácil. Nós tivemos que quebrar vários paradigmas antigos, paradigmas que nós tínhamos para adentrar naquela porta. Principalmente se nós somos advindos de outras profissões de fé, o que na nossa maioria está acontecendo, né? Gente vindo das fileiras evangélicas, da doutrina católica, né? Eu mesmo, foi difícil eu atravessar aquela porta, né? Proveniente das fileiras católicas lá, mais fervorosas do interior do Brasil, que é São João del Rei, né? Onde se vê mais torre de igreja, procissões, né? Eu participei de todos os eventos da doutrina católica, nós fomos encaminhados pelo meu pai desde criança, né? Escola dominical, primeira comunhão, batismo, crisma, coroinha, né? E tudo mais, né? A gente tinha noção incutida em nós que o espiritismo era coisa do demônio e que a gente não deveria passar nem perto do centro espírita. Eu venho para Cataguases em 81, uma cidade totalmente arborizada, né? E com esse negócio de passar longe do centro espírita, esse lampião que tem aí fora iluminando isso aí, gente, foi uma solicitação minha, para que outros Fernandos não tivessem a mesma impressão que eu tinha. Cataguases é dona de uma empresa de energia elétrica, que maravilha, mas por causa também dessas muitas árvores, tem pontos que ficam escuros. E o que estava mais escuro quando eu cheguei aqui, tenebroso? Um prédio desse tipo, do Paz, Luz e Amor, numa penumbra total. Eu tinha que atravessar lá para o lado, do outro lado, para atravessar, porque eu tinha horror de atravessar aqui dentro. Eu fui ensinado assim, né? Então, gente, o que o Espiritismo pode nos ajudar na promoção da saúde mental? O Espiritismo vem tirar da letra o espírito, vem tratar as letras bíblicas, né? Seja do Antigo Testamento, mas principalmente o que o Espiritismo pega como nós deveríamos ser chamados de evangélicos. Os evangélicos de verdade somos nós, porque nós pegamos a parte do Novo Testamento, que é a nova aliança de Deus para conosco, né? E quando a gente pega o Novo Testamento e Kardec joga o Evangelho do Cristo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, sob a visão ocular do Espiritismo, gente do céu, é tirada o véu das letras bíblicas caem e nos é mostrado a verdade sobre o Evangelho do Cristo, né? Aí a gente participa do Evangelho redivivo, daquele Evangelho primitivo, né? E aí, gente, a gente só não cresce se a gente não quiser. Porque é necessário, como a Terezinha disse, como a Sandra disse, né? Termos autodomínio, né? Termos autoconhecimento, e não tem jeito de fugir dela.
Nós temos que fazer a nossa reforma íntima. E tem um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio, mais ou menos isso, salvo engano o título, né? É isso, a Reforma Íntima Sem Martírio, fantástico. Você não precisa sofrer, gente, para fazer a reforma íntima, né? É preciso, antes da reforma íntima, passa o holofote dentro de você e faça um minucioso e destemido inventário moral, é o que Santo Agostinho falou e que a Teresinha disse, aquela revisada noturna. Faz um inventário destemido, minucioso, dentro de você e veja lá quais são os seus defeitos de caráter, seus pecados, seus desvios de personalidade, dê o nome que quiser. Avalie você mesmo, né? E aí, esse é o plus do ensinamento espírita, porque ele nos traz isso muito à baila. Se você quiser mudar, não espere o outro te mudar, porque não vai ter jeito. Não espere uma doutrina de fé, qualquer que ela seja, te mudar. Se alguém entrar para aquela porta estreita e sentar aqui achando que vai ser salvo, a porta vai ficar larga para ele na saída. Fica. Essa porta é estreita porque a modificação tem que ser feita por nós e não pelos outros. Nós é que temos que imprimir em nós mesmos as mudanças que nós queremos e precisamos, né? E são tantas, gente, né? Nós somos ainda tão inferiores. Para dar um consolo, para ninguém ficar desanimado, esta é a melhor reencarnação de nossa vida única. Esta existência é a melhor que nós já tivemos. Aí a gente mensura, porque nós sabemos quem nós somos, nós e Deus. É só olhar no espelho que você pode saber. Eu quero saber a causa o que eu fui na vida passada. Não precisa ir evidente em nada disso, não. Olha no espelho do banheiro, fica você com você mesmo, olha lá no espelho do banheiro e vê onde está a causa exata dos seus transtornos. Porque tem uma causa, tem um problema central em você, que gera todos os demais. Ache esse problema central, gente. Achem esse problema central. É daí que emanam todos os demais. E é aí que você falhou na reencarnação passada. E é nesse ponto que você tem que trabalhar para corrigir, né? Então, os ensinamentos do Espiritismo vêm para nos ensinar que, como eu disse, as adversidades têm um propósito educativo, as dores têm um propósito educativo, né? E o ensinamento do Espiritismo, ele traz para nós o quê? Resiliência, gente. Você quer mais uma virtude, mas mais maravilhosa do que a resiliência? A resiliência é adaptar-se, moldar-se ao ambiente que você está. Se tudo deu ruim, se tudo tá ruim para você, nublou, né? Houve tsunami, relâmpagos, trovões, tufões na sua vida, seja resiliente, adapte-se àquele novo cenário. Isso é uma virtude, é fácil. Tudo que é virtude, meus amigos, é difícil, né? Os vícios são fáceis, porta larga. Virtudes é porta estreita. Então, a gente tem resiliente, os ensinamentos espíritas nos dão resiliência, nos trazem a compreensão do sofrimento, como eu disse aqui. Quando eu compreendo o meu sofrimento, gente, eu tiro a rebeldia contra Deus. Eu tiro o peso das costas dos outros, porque eu não falo que é os outros que estão me fazendo sofrer. Porque eu entendo que o causador do meu sofrimento sou eu mesmo. Me dá a compreensão. E me dando a compreensão, tudo fica mais leve. Me dá a fé. Porque eu vou religar. Eu vou me religar a uma profissão de fé que, além de ser filosófica e científica, ela é também religiosa no tocante a nos aproximarmos mais de Deus, né? Ela tira da filosofia a parte religare dela. Carlinhos Conceição, nós vamos colocar aqui para vocês, para terminar com uma harmonização de evangelização cantada, que, aliás, é a mais linda que eu acho.
Evangelizar cantando é divino. Palmas para o nosso querido Hércules, que tem músicas incríveis. O Carlinhos Conceição também é outro. No final, ele vai dizer tudo que nós estamos debatendo aqui, que foi aprendido aqui dentro, gente, dessa porta estreita. Para nós encarnados e para os encarnados que deve estar lotado aqui. Eu não sou vidente, mas deve estar cheio aqui. Então, traz a esperança e a confiança em Deus como sendo um Deus que não pune. Um Deus que pôs as leis dele, naturais, imutáveis e eternas. Naturais, imutáveis e eternas. Essas são as leis de Deus. Nos mostra a importância do amor, da prece, do arrependimento, do perdão, mas da reparação. Não adianta só se arrepender e pedir perdão, tem que partir para a reparação. Os ensinamentos vêm nos salientar a importância, como disse aqui a Terezinha, o Silvio, a Sandra, do autoconhecimento e da reforma íntima. E que, na verdade, gente, a reforma íntima, eu até escrevi aqui, a reforma íntima, em todas as circunstâncias, o autoconhecimento e a reforma íntima dos pensamentos e sentimentos do paciente são as terapias essenciais para a verdadeira cura. Perfeito, Fernando. Só para a prática também, das terapias espíritas que a gente tem costume, dos passes, como a gente gosta de falar, já disse aqui, é muito importante, gente, para complementar. Não adianta também a pessoa ter um problema mental e achar que vai ser resolvido, tá? Então, psicologia e psiquiatria, fundamental, mas os trabalhos de passe, a gente tem visto muitas pessoas se autocurando, conseguindo esse bem. E quando a gente fala nesse atendimento fraterno e fala da reforma íntima, pessoas chegam, olha, eu estou me sentindo vazia, eu não tenho nada para fazer, e a gente vai indicar algumas coisas, olha, procura palestras, procura ajudas. Aqui em Cataguases tem projetos muito bons que você pode ajudar, E aí falamos de um projeto onde eles fazem jantares noturnos e falamos, olha, você tem 3 tipos de trabalho muito bacana lá, você pode picar legume, lavar vasilha, entregar. Ah, mas isso eu não gosto, não. Você está procurando ajudar, você está querendo algo para a sua melhoria. Mas tudo que te é oferecido, eu não posso, eu não quero, para mim não dá, esse horário não dá, palestra toda terça e quinta, nesse horário eu estou vendo o jogo. Então, você quer melhorar o quê? Então, assim, os passes são importantíssimos, o tratamento é importante, mas a gente tem que querer a mudança, tem que querer a melhoria. Então, gente, assim, nós vamos encerrando, mas o nosso horário chegou ao fim. É muito tema, Fernando, é muito assunto, é muito complexo. A gente não finaliza aqui, a gente trouxe a reflexão para que continue em casa, Mas podemos abrir para 2 perguntinhas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta direcionada aqui, já temos uma pergunta. Espera aí. Eu achei que a Sandra fosse falar. Olha, não é fácil, a gente sabe, a teoria, nós estudamos muito, mas só estudar não resolve. Porque a lei de Deus, que foi seu exemplo, Jesus, foi tudo através do amor. Nós sabemos o que Paulo falava, Por que não faço o bem que eu quero e o mal que eu não quero, esse eu faço? E ele lutava, Quando o Espiritismo fala que nós conhece o verdadeiro espírita pelo querer melhorar. A transformação moral é o querer. Não é fácil. Tem dia que nós estamos bem e tem dia que nós não estamos bem. Tem dia que nós nos sentimos o santo. Tem dia que a gente parece que esqueceu tudo. E a importância da nossa contribuição nesse mundo. Se para nós está difícil, vamos pensar para aqueles que não têm religião, para aqueles que não têm a fé. O cuidado com que nós vamos falar, o cuidado com que nós vamos exemplificar,
matando a fome do pão, do corpo e do espírito, principalmente. É uma coisinha que você fale, aquilo é a maior caridade que você fez, né? Infelizmente, claro que é muito bom o assistencialismo, mas está precisando muito da caridade moral, né? Então, eu acho que é difícil. A gente vê que no acolhimento, eu faço parte com a Terezinha, da preocupação nossa de orientar. A pessoa está tentando falar de suicídio, falando que na depressão acentuada não cabe a nós, cabe ao terapeuta, o psicólogo, ele orientar o psiquiatra, se não me engano, se precisa ou não, né, Sandra? Porque isso eu não tenho condição de saber, né? Isso não é minha condição, mas acolher essa pessoa e falar da importância do evangelho do lar, falar do tratamento espiritual, falar dos nossos trabalhos voluntários, isso é uma caridade, orar todas as noites por essa pessoa. Eu acho que isso é nosso papel hoje no Espiritismo, e para evitar cair em obsessão, cair em depressão e ansiedade, a gente ter pelo menos momentos de ansiedade. Não sei se eu falei besteira, você me corrige, tá, Sam? Falou não, foi excelente, muito bom, acrescentou muito bem. Alguém mais quer acrescentar ou fazer alguma pergunta? Já estamos encerrando então, partindo para o fim. Ninguém mais? Então vamos lá. Ninguém? Fernando quer falar mais alguma coisa? Sandra quer tocar mais alguma coisa? Sandra. Então, eu acho que eu estava pensando enquanto o Fernando respondia, né, como é que o Evangelho pode nos ajudar. O Emmanuel fala que a gente não deve fazer proselitismo, né, mas sempre que for preciso e que a gente puder falar sobre a reencarnação, né, que a vida continua. E aí, eu acho que o que mais consola no Espiritismo é saber que a única fatalidade é a nossa perfeição relativa. E isso é maravilhoso, né? A gente saber que a única certeza que a gente tem na vida é que nós vamos melhorar. Isso é uma coisa, assim... Então, se a gente puder passar isso para as pessoas, né, gente? Isso melhora a saúde mental de qualquer pessoa. Olha, a única certeza que você pode ter na sua vida é que seu destino é ser melhor, cada vez melhor. Porque como isso faz bem para nós. E é uma certeza, é mais do que uma esperança, é uma certeza. Seremos Cristos planetários um dia, né? Isso imagina que coisa boa. Então, assim, isso é muito maravilhoso, né? Então, de tudo que o Evangelho nos ensina, né? Mas acho que essa certeza que ele nos mostra, que ele nos dá, que ele nos garante, né? Isso melhora a saúde mental. O máximo que a gente pode fazer é atrasar essa evolução. Mas que todos nós destino. Chegaremos lá, isso é a certeza, né? Isso é muito bom na nossa doutrina, sim. Vamos finalizando então. Leninha, por favor. Primeiramente, né, gente, agradecer, né, esse quarteto, né, que com tanto carinho, né, com tanto amor, né, aceitaram o convite, né, da Graziela, que é a diretora da área de divulgação e comunicação da AME Cataguases, né, e também os esclarecimentos dessa noite, né? Porque esse painel foi muito importante, é uma novidade, né, no nosso movimento, né? Agradecer ao Silvio Menezes, que é atuante, né, no Antônio dos Passos, a Terezinha, que é do J. Lacerda, ao Fernando Batista, que é aqui do CEPLA, a Sandra Maciel, que também é do CEPLA, e a todos presentes também, gente. Vamos agradecer a todos, pedindo a Deus, né, que a gente possa estar juntos aqui no ano que vem, né, comemorando mais uma vez, né, esse mês de Kardec, que é tão importante em nossas vidas, né, porque a ele nós devemos ser gratos sempre, né, pela aceitação, né, de enfrentar tantos obstáculos para ajudar, e essa doutrina que é tão atual para a gente, né? Vamos agradecer a todos vocês. Eu vou pedir a Terezinha para fazer a prece final para a gente. Não vai embora, não.
Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando aos amigos espirituais que nesse momento possam nos envolver nessa vibração de amor, de paz, possa nos intuir para que nós possamos continuarmos firmes em busca do nosso autoconhecimento, trabalhando para a nossa saúde mental. Que o Mestre Jesus possa iluminar a cada um de nós aqui neste momento, que possamos, Senhor, termos a certeza sempre de que estamos procurando, através do nosso trabalho íntimo e em busca de Ti. Assim, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para podermos refletir os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, pedimos permissão para encerrar o trabalho desta noite. Que assim seja. Gente, vejam bem, nós vamos acompanhar a letra aqui para vocês verem se não está tudo aqui. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa.
posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. É ou não é tudo que nós falamos aqui? I just made a $27 ebook in 2 minutes.